Fala pessoal, bem-vindo ao conteúdo Delphi, o canal do Zanca. Nessa videoaula vou falar sobre helpers, class helper e record helper. Qual é a característica principal do helper? Ele introduz comportamentos ou atributos adicionais a uma classe ou record. Ele não utiliza herança ou composição. Não se aplica somente a componentes. Permite modificar classes criadas pelo desenvolvedor, adicionar métodos e estruturas do tipo record e tipos primitivos. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Eu quero criar um class helper que teste se o edit é vazio ou não. Então, eu quero colocar um novo comportamento a tEdit que não é nativo do componente, mas fazer isso sem utilizar herança ou composição. Então eu vou criar um class helper. Vamos olhar lá para ele. Eu já tenho ele feito aqui. Ó, está vazio. A diretiva que eu uso para definir se é um helper é o nome da classe, class, e falo que ela é uma helper for tEdit, que no caso é do componente tEdit. Então isso aqui pode mudar. E eu tenho uma function que ela verifica para mim se é vazio ou não. Então é do tipo boolean. Ela é bem simples, né? Ela tira os espaços em branco do texto que é passado e compara se esse texto é vazio ou não. Então vamos executar. Está vazio. Não está vazio. Ok, está funcionando. O meu segundo exemplo é um class helper também para um tEdit. E ele vai testar se é par ou ímpar. A partir de agora, nós vamos passar a ter um problema que é uma limitação, é uma ressalva do helper. O que é isso? Eu ter dois helpers para o mesmo tipo de componente, no caso do tEdit. Se nós olharmos para o código, nós vamos perceber que o tratamento que verifica se é par ou ímpar, ele está comentado. Descomentando isso, nós vamos notar que vai dar um erro. Ó, ele não reconhece essa parte aqui. Por que isso acontece? Aqui na diretiva da seção uses, eu tenho o helper do par e o helper do está vazio. O helper, ele entende que este aqui, que ele está à direita em relação a esse, o que está mais à direita é o que vai ter prioridade, certo? Se eu tivesse um outro aqui, helper de tEdit, seria o que estivesse nessa posição aqui, que teria a validade dele. Então isso aqui ficou sem efeito. Então o que acontece? Para funcionar o par, eu teria que inverter essa ordem. Invertendo a ordem, logicamente aquilo que funcionava para e o que estava com problema passa a funcionar. Então o meu erro agora vai acontecer no está vazio. Ó, ele não reconhece mais o está vazio. Então eu vou comentar isso aqui para podermos testar se é par ou ímpar. O é par aqui também foi feito do mesmo jeito como a outra diretiva do outro helper, que é o que? O nome, né? Eu falo que é class helper for tEdit. E eu tenho uma função aqui que é par. Certo? Então isso aqui não tem grandes segredos.
Vamos executar e testar. 10 é par ou ímpar? É par. 11 é par ou ímpar? É ímpar. Então está funcionando corretamente. Bom, então qual que é a pergunta que vem em seguida? Como usar os dois ao mesmo tempo? Ao invés de criar dois helpers, um para está vazio e um para é par, eu deveria ter feito um helper para o tipo do componente, um helper para tEdit, certo? Aí aqui, ao invés de ter é par e está vazio, eu teria um aqui que é helper tEdit. Aí dentro dele aqui, eu teria a function está vazio. Então, fazendo dessa forma aqui, o que eu fiz? Eu agrupei todos os comportamentos que eu quero dar para o tipo tEdit em apenas um helper. Aí, ambos funcionariam aqui nesta tela, né? Porque eu só teria um helper aqui na seção uses e não dois como estão aqui. Acho que não preciso fazer isso, né? É só concentrar em um dos helpers que já existia todas as functions referentes ao tEdit. Ok? Próximo passo. Agora eu tenho na tela uma caixa de texto e eu vou informar um valor. Olhando aqui, eu tenho uma variável que é do tipo currency e eu faço uma conversão aqui, ó, de texto para currency. Mas eu quero mostrar esse valor formatado na tela. E como que eu quero formatar? Conforme eu fiz aqui esse aqui eu fiz na própria tela aqui, ó. Tá aqui no começo. Ó, eu criei um tCurrency Helper, que agora ele não é mais class, ele é record. Por quê? Eu vou pegar um tipo primitivo, um currency, e quero adicionar um comportamento a esse tipo primitivo. Então aqui ao invés de class, eu uso record, certo? E eu tenho aqui a function que é formatar moeda. Então o que ele vai fazer aqui? Que no caso é essa aqui, né? Ele vai formatar com um símbolo de reais e cifrão, né? Vai colocar aqui o ponto do milhar e a vírgula aqui das casas decimais aqui, certo? Então repassando aqui, ó, o que ele faz? Converte de string para currency e armazena o valor numa variável currency. E depois ele chama aqui, ó, a própria variável, que é um tipo primitivo. Olha que legal, ela tem já aqui um comportamento de formatar a moeda. Formatar no formato de moeda. Então eu adicionei um comportamento a um tipo primitivo. Então vamos executar aqui. R$100,10. Então ele já formatou, colocando o símbolo de reais e cifrão, né? E aqui que não tinha o zero da casa decimal, ele também formatou. Legal? Nosso quarto exemplo, eu quero pegar esse JSON que está aqui no memo e quero fazer uma rotina para importar automaticamente para um dataset. Então agora eu vou adicionar comportamentos a um dataset. Então eu tenho um helper aqui para o dataset.
Aqui a diretiva é muito parecida, né? Eu tenho aqui o nome da minha classe, né? Class Helper, agora TClient Dataset. Né? A gente já tinha feito algum outro exemplo que era com TEdit, agora é com TClient Dataset. Eu tenho aqui uma procedure que ela recebe dois parâmetros, que é o dataset e a string que contém o JSON, e ele faz uma conversão de JSON para dataset. O código aqui que faz essa importação, ele é irrelevante aqui no caso. Nós não estamos estudando JSON. Nós só estamos adicionando esse comportamento de pegar o JSON e importá-lo para dentro de um dataset. Certo? Então essa rotininha aqui vai fazer isso. Vamos voltar para cá. Então, olha que simples aqui, ó. No meu dataset CDS clientes, eu já passei a ter o comportamento, ó, JSON do dataset. Olha que facilidade quando eu recebo um arquivo JSON e já faço direto, como se fosse uma propriedade nativa, um comportamento nativo do meu dataset para fazer essa importação do JSON para dentro dele. Tá? Então, vamos testar. Ó, tá lá. O Manuel e o Nicolas, né? Cidade e altura. Ambos são de Leme. Altura e altura. Ok? Bom, o que está faltando agora? Eu quero pegar uma classe que foi criada pelo desenvolvedor e trabalhar com helper dentro dela. A ressalva em questão é sobre as classes por nós criadas. Vamos ver o exemplo dessa classe tCarro. Eu tenho uma propriedade aqui que ela é pública. O meu primeiro helper, ele vai usar o ano de fabricação para mostrar o tempo de vida que esse carro tem. Então eu passo o ano que ele foi fabricado e aqui ele me retorna o tempo de vida. Quantos anos esse carro tem a partir da data de fabricação. Aí teve a necessidade de um outro helper. Esse ele vai verificar se o carro é conversível ou não. E um terceiro helper, ele vai verificar se o carro é automático ou não. Nós vamos ter problemas parecidos com os anteriores, ou seja, se eu olhar aqui, eu vou conseguir atribuir uma data para o ano de fabricação do carro, mas eu vou ter só aqui esse helper funcionando, que é o último, que verifica se o carro é automático ou não. Então vamos ver aqui, ó. Ó, verificando se é automático. Se eu descomentar as outras opções aqui, ele já vai me dar um erro porque um helper está sobrescrevendo o outro. Ó, ele nem reconheceu. Então, o que eu tenho que fazer para isso funcionar? Aqui na minha classe, eu tenho que ir informando os helpers anteriores naquele que eu estou atualmente. Então, ó, se tCarro helper é meu primeiro helper, no próximo, no seguinte, aqui eu tenho que informar o helper anterior. Então aqui tCarro helper. Nesse helper eu tenho que informar o anterior, que no caso é tCarro conversível helper. E como eu não tenho mais nenhum após este aqui, já está correto. Então agora se eu executar,
todas as funcionalidades estarão ok. Ó, o carro tem 9 anos, porque eu informei a fabricação 2015, está fixo no programa, verificando se é conversível e verificando se é automático. Tá? Só confirmando aqui, ó, foi passado 2015, por isso que apareceu 9 anos de fabricação. Então, pessoal, a Helpers ajuda sim, pode ser utilizado, use com moderação, não saia criando à toa, até porque se nós dermos uma olhada aqui na System Utils, olha quantos Helpers aqui que já tem pronto, ó. Então a gente não vai reinventar a roda, né? Se já existe, dá para a gente trabalhar em cima disso, né? Então é isso. Use com moderação, ele ajuda muito. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.